Pai do Senhor Jesus, apóstolo Kelvin, saudações de paz aos pastores Tiagos, dois pastores Tiago. Eu quero citar o nome de cada um aqui que está aqui. Um obreiro também. Piedade, o irmão Piedade. O presbítero Alex, também, né, da Assembleia de Deus do Belém. O presbítero Everton, da Assembleia de Deus do Belém também, né, de Valentim Gentil, aqui de Votuporanga. O pastor Tiago, né, da Manancial da Glória de Deus, o filho dele. Cooperador Evangelis. Como que é o nome da irmã? Alexandra é obreira também, diaconisa, cooperadora. Lê do Mistério. O esposo dela, como é que é o nome dele? Presbítero Rafael. Presbítero Rafael também é da Assembleia de Deus do Belém, né, ou não? Não passou indo para Manancial, ainda por quê? Já sei. O pastor Kelvin. Pastor, presbítero? Presbítero Kelvin. A esposa Eliane. Leiliane. Pastor Tiago Cordeiro, né? Está ali por trás dos bastidores. Pastor Vinícius Dias também. Já filmou as estacas aqui já, né, pastor Vinícius? Se o pastor Tiago abrir uma congregação, você vira, hein? Ou você para dirigir lá. Tá? Você dá um jeito aí. O pastor Vinícius está se preparando aí para as missões. Pode enviar ele para as missões, né? Porque já que não é casado mesmo, tem filho, nada vai atrapalhar ele. Não é verdade? E tem mais um pessoal lá no fundo. Solteiros. Exatamente, os solteiros cuidam da coisa do Senhor. Vamos lá então? Agora eu tenho que achar todos os textos aqui que nós temos, que vamos falando, né? Eu pedi para abrir em Lucas 8 agora, Lucas 8. Eu não coloquei os textos aqui, tá? Mas na fala eu falei aqui para vocês, pedi para vocês anotarem aí. É Lucas capítulo 8, depois do Lucas capítulo 8, nós vamos lá para Apocalipse 9, né? Eu tenho meu escriba, Alex, presbítero Alex, que ele tá, de vez em quando está em alguns lugares por aí, sempre me acompanhou. Eu acho que quando eu for arrebatado, vou deixar a minha capa para ele dar continuidade. É Lucas 8. Encontrou Lucas 8? Deixa eu achar aqui, peraí. O verso de número 26, né? Diz assim, ó. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente, o quê? A Galileia. Então, diga assim, ó. Sempre haverá desafios que estará de frente, essa palavra é de frente, ao meu ministério. Diga assim, são 4 desafios. São 4 desafios. Vamos lá, os desafios. Então ele foi ali de frente à Galileia, né? E quando desceu para a terra, saiu ao encontro vindo da cidade, um homem que desde muito tempo ele estava o quê? Possuído por demônios. Então bolinha para possuído de demônios. Primeiro desafio, pessoas endemoniadas. Possesso. Tá vendo? Marcou aí, não? Terceiro desafio. Ele não andava o quê? Vestido. Segundo desafio. Então, de frente ao seu ministério, você vai encontrar pessoas endemoniadas e pessoas com roupa curta. 27. Lucas 8, 27. Marcou aí? Marca aí, pastor. Depois você escreve lá na sua página lá. Eu quero comentar aí embaixo. Essa eu não sabia, meu Deus, hein? Vou dar na próxima aula essa aí. Eu escrevo essas coisas mesmo. É só você pegar e mandar para mim o link e falar, vai lá, Ronaldo, vou lá. Onde que eu tô mais?
E ele também não habitava na onde? Marca aí, bolinha, para não habitava em casa. Então é uma pregação para você pregar, hein? Então a primeira coisa, primeiro desafio, pessoas endemoniadas. Segundo desafio, pessoas que não gostam de vestir roupa, não de qualquer maneira. Terceiro desafio, pessoas que não gostam de ficar em casa. Vive o dia inteiro batendo perna para a rua. Quarto desafio, onde que ele gostava de ficar? Sepulcro. Marca aí, bolinha para sepulcro. Quarto desafio, gostava de ficar no sepulcro. Sepulcro é lugar de morte. Bares, boates, entendeu? Biqueiras, lugares de morte. Tá vendo aí, pastor Vinícius? Então qual que é o desafio que estará de frente de você? Você vai ter que tirar demônios das pessoas. Primeiro desafio. Segundo desafio, você vai ter que fazê-las colocarem roupas, mudar a roupa delas. Segundo desafio, fazê-las voltarem para casa, para o seio da sua família. Tá vendo? Terceiro desafio, né? Tirar ela dos bares, dos sepulcros, das boates, das noitadas. O quarto desafio, perdão. Quarto desafio. Pastor Tiago, o senhor pregar isso aí, pode pregar no domingo, viu? Hã? Então, se o senhor pregar, aí o senhor manda para mim, só para mim falar, meu Deus, hein? Aí se o pastor pregar, e quem for da Manancial falar que, isso aí eu já sei, você não pode falar isso aí, hein? Que é um trato nosso, não é, pastor? Porque tanto é que quando eu vou na igreja, o pastor fala um negócio que eu sei que foi eu que falei para ele, mas eu não posso falar, eu tenho que ser humilde. Quando o irmão pregar, não vai dedar, não. Não, você chega lá e fala, meu Deus do céu, essa aí é forte, hein, pastor? Continua, que eu vou anotar aqui. Não é verdade? Não é assim? Tem que ter a hombridade e a amizade entre os colegas. O presbítero Alex vai pregar lá. Quantas vezes que ele dividiu o púlpito comigo, ele foi pregar lá, eu, glória a Deus, aleluia. Entendeu? Eu falei, rapaz, você viu que forte que ele falou? Eu já sabia. Mas não é verdade? Mas o que nós é? Nós é metido a besta. Tomara que ele erra. Na minha oportunidade eu vou falar melhor. Entendeu? O que está faltando em nós? Oração. Entendeu? Quando você torcer pelo outro, tem que torcer pelo outro. Mas. Entendeu? Rapaz, eu vou, tem um monte de gente que é professor aqui na nossa cidade, os caras, eu sei que eles tentam competir comigo, só que eu vou lá, aí eu dou um joia, um like lá, eu converso, falo, meu Deus, a glória a Deus pela sua vida. Entendeu? Eu tenho um presbítero aqui, assim, ele torce para todo mundo pregar bem, só para ele fazer isso, rapaz. É verdade? Entendi, ele incentiva todo mundo ali. Aí, ó, você viu, né? O verso 2, o verso 26 e o verso 27, só aí você já pregou. Viu, pastor Tiago? Quando o senhor for por aí, joga isso aí. Falei, irmão, vou falar um negócio absurdo. Eu estava ensinando para o presbítero Alex aqui. Falei, presbítero Alex, primeiro, você nunca lê o texto primeiro. Primeiro você fala o cúmulo do absurdo. As pessoas, porque todo mundo é curioso. Todo mundo é curioso. Você fala o cúmulo do absurdo, a pessoa fala, você tá doido da cabeça. Primeira coisa que a pessoa vai falar. Você fala, não, eu vou mostrar pra você no texto. Aí você mostra no texto e a pessoa suspira. Entendeu? Aí ela sabe que você não é normal. Agora, se você lê o texto e explica, aí todo mundo faz. Então fala uma coisa absurda. Entendeu? Jesus sempre falava uma coisa absurda. Depois ele mostrava no texto. Entendeu? Mas tá escrito. Continuando. Onde nós estamos? O 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se, olha só, a primeira coisa, prostrou-se diante dele e exclamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado, aí ó, tá no plural ou singular, ao Espírito aí ó, plural ou singular, gente, essa palavra? Singular, então marca aí, o grifo debaixo desse versículo, singular, ao Espírito imundo que saísse daquele homem, ponto e vírgula, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões eram impelidos aí ó, pelo demônio para os desertos, plural ou singular, pelo demônio? Singular. Marca essa palavra, é singular aí ó. Então ó, no verso de número 29 no começo eu tenho expulsou o espírito, né, mas não saiu. No final do verso 29 eu tenho demônio, o singular de novo aí, tá? E perguntou-lhe Jesus, então se Jesus perguntou, por que não saiu? Dizendo, qual é o teu nome?
E ele, singular de novo, disse: legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Agora marquei muitos demônios, tá? Agora é plural ou singular aí agora? Plural. Tá vendo? Plural. O que aconteceu? Tinha um porta-voz ali, demônios? Hã? Tinha um porta-voz dos demônios? Tinha um que estava. Que aí agora nós vamos explicar isso aí. Pode ver que Jesus perguntou para um respondeu, não respondeu? Então, muitos demônios, não dá para enumerar quantos, né? Mas alguns falam de 600 a 6 mil. Eu sei que. Eu ouvi dizer uma vez que é 12 mil. Então o pessoal, enquanto tem número, o nego vai mandando número aí, né? Mas enfim, ó. Quando você que é crente tem experiência em expulsar demônios, você pode perceber que de vez em quando ele muda a voz, não muda não. Tá? Então, os demônios não têm corpos físicos, pastor Vinícius. Então, como eles não têm corpos físicos, eles são espíritos, eles não sabem o que é articulação. Então, quando eles possuem um corpo, em muitos demônios, um entra num dedo, outro no outro dedo, outro numa outra mão, outro num braço, outro numa perna, outro na coluna vertebral, outro na voz, outro no olho, entendeu? Pode ver que um olho fica para cá, outro olho fica para lá, entendeu? A pessoa fica tudo se torcendo, entendeu? Porque não tem articulação. E espírito, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Você aprendeu na física, não é assim? Só que no mundo espiritual é diferente, entendeu? No mundo espiritual, vários demônios conseguem ocupar o mesmo espaço físico, entendeu não? Então os vários demônios entram no corpo físico. Então um fica na voz, outro mantém. Pode ver que às vezes a pessoa vai assim, ela vai até arrastada assim, ó, e com a coluna reta, né? Aí junta aquele monte de obreiro, e um segura na mão, outro no pé. Aí o demônio faz assim, levanta os obreiros, tudinho, os diáconos, joga tudo pro chão. Aí o pastor Davi Miranda, saudoso, missionário, lá da cabine de vidro, né? Ele dizia: anjo, amarra esse demônio agora. O anjo ia lá e pau, amarrava. Não é assim não? Mas uma das técnicas, tá? Existe técnicas também. Existe um demônio que está na coluna vertebral, mantendo o corpo ereto, o corpo de pé. Entendeu? Demônio que está na coluna vertebral, sai agora em nome de Jesus. O corpo cai. Entendeu? Pegou agora? Anjos que trabalham ao meu favor, amarra esses demônios agora. Hebreus 1,14. Ok? Os demônios vão lá e amarram. Não é eu te amarro. Anjos, amarra esses demônios agora. Porque eles estão ilegais. Em angelologia nós vamos aprender alguma coisa assim. Tá? Então vamos lá. Pode ver que o próprio Jesus, ele falou assim, ó, eu te ordeno, sai dele. E não saiu, saiu ou não? O próprio Jesus, hein? Jesus falou: ô doido. Não saiu, hein? Porque Jesus... Ô doido. Eu pensando que ele falou. Aí, não saiu. Porque Jesus, ele não usava a sua divindade, ele usava a sua humanidade. 100% homem. Então não saiu. Aí ele teve que perguntar: quem está aí? Quando ele disse legião, aí ele deu uma ordem para que a legião saísse. Entendeu ou não? Tem que ter esse jogo de cintura aí. Mas também não é para você sair entrevistando não, igual um monte de gente fica entrevistando. Porque na boca deles não tem verdade. Ok? Tem muita mentira. Porque às vezes tem demônio que tenta envergonhar. Eu conheci um caso, inclusive foi na Assembleia de Deus, não vou citar agora que esse caso até ficou meio conhecido na cidade. Que teve 3 irmãos, inclusive um... Não, eu já ia citando já quem que era o... Teve 3 irmãos que foi expulsar um demônio aí. Aí chegou lá, o demônio gritou lá de dentro lá. Chegou um... Não vou usar a palavra de bascalão. Aí o outro irmão ia descendo do carro e entrando no portão, aí o demônio gritou lá dentro. Chegou o outro, né? O outro... Fezes, né? Só pra você entender. Né? Aí o outro também desceu e entra lá dentro e falou: esse aí também, um grande também, fezes. Entendeu? Para quê? Para tirar a autoridade. Porque aí o irmão falou: nossa, o demônio falou que eu sou isso, então ele deve saber da minha vida, né? Aí tira a autoridade. Então muitas vezes o demônio ele mente para tirar a autoridade sua. Ele joga uma dúvida no ar. Ele dá risada: kkkk, mas você, pastorzinho, vai me expulsar? Entendeu? Para ver se você treme na base e você perde a autoridade diante do povo. Entendeu? Então nem sempre o que um demônio fala é verdade.
Porque nele reside a mentira. Você tem que abrir o teu olho aí. Senão o demônio fala, esse pastor é fraco. Aí o demônio fala bem na igreja, no meio de todo mundo, fala que o teu pastor é fraco. Aí você vai acreditar que o teu pastor é fraco. O demônio falou. Se o demônio falou, imagina. Não é assim. Ele sempre vai tentar tirar a sua autoridade. Onde nós estamos? 31. O verso de número 31. E rogava-lhe dizendo que os não mandasse para onde? Olha aí o abismo aí. E andavam pastando ali, no monte, uma manada de muitos porcos. E rogava-lhe que lhe concedesse que entrasse na onde? Nos porcos. Então nós já aprendemos aqui que Jesus ouviu a oração dos demônios, não vai ouvir a tua? Porque os demônios pediu, deixa nós entrar nos porcos. E Jesus falou, não, deixa. Pegou ou não? Porque você pode ver que no verso 31, os demônios rogou a Jesus, falando, não nos mande para o abismo. Porque sabia que ele tinha autoridade para mandar para o abismo. E lá no abismo está Apolion, que é um dos demônios antediluviano, que atuava nos dias de Noé. Tá? Quando Deus destruiu o mundo, Deus prendeu o principado que atuava naquele mundo para que aquele mundo não se levantasse mais. E colocou no poço do abismo. Pode ver que lá em Apocalipse, você vai ver que o poço do abismo será aberto. E os demônios antediluvianos vão ser soltos. Inclusive esses demônios de hoje, que atuam também, vai ser solto também. Porque assim como o homem tem medo de morrer, o estado de juízo para o homem é a morte. Olha só, presta atenção nisso aqui, que é muito importante. É um ponto doutrinário teológico. O estado de juízo para o homem é a morte. E o estado de juízo para os anjos caídos é o abismo. Assim como os homens têm medo de morrerem, os anjos têm medo de ser mandados para o abismo. Entendeu? É um estado de juízo. Tá? Pegou aí essa parte? Então eles não queriam vir para cá. Ok? Agora abrem Apocalipse, capítulo de número 9. Se o abismo é um lugar habitado pelos demônios, por que ele tem medo de ir para lá? Entendi. Se o abismo é um lugar habitado pelos demônios... Não. Aqui não é habitável pelo demônio. Aqui é um lugar de juízo para ele. Um habitat natural dos demônios são aqui, as regiões celestiais. Eles habitam aqui. A nossa luta, lembra de Efésios capítulo 6, o verso 12? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, e ossos, que atuam nas regiões celestiais. Lembra disso? E aqui é lugar de juízo para ele. Aqui é lugar de juízo. Então, os demônios que desciam aqui na terra e atuavam aqui na terra, todos os demônios que são encontrados aqui por um agente de Deus, os agentes de Deus, que somos nós, temos direito legal de pedir para que o anjo que trabalha a nosso favor amarrar esse demônio e lançar no poço do abismo. Por quê? Porque o habitat normal deles é aqui, as regiões celestiais, temporariamente, certo? Eles aqui no mundo físico estão ilegais, porque só pode estar no mundo físico quem tem corpo físico. Quando você sai do corpo físico, você tem que ser retirado imediatamente daqui. E somente os anjos de Deus, certo, têm passaporte legal para estarem aqui. Entendeu? Você pode ver que para um anjo ou para um demônio mover uma coisa física, tem que juntar vários demônios para estourar um copo, uma lâmpada, por exemplo. Já aconteceu de você estar orando e um copo estourar? Uma lâmpada estourar? Alguém já teve essa experiência? Já teve essa experiência? Você está orando em algum lugar, a lâmpada estourar. Um copo estourar. Pegou aí ou não? Vamos lá então. Agora eu tenho que achar esse abismo lá em Apocalipse. Depois eu tenho que achar esse Hades no centro da terra. Alguém anotou todos os textos que eu vim falando ou não? Capítulo 9. Espera aí. Apocalipse. Capítulo 9, qual que é o verso, pastor? 8? 2. E o quinto anjo, verso 1, tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra e foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela aqui, você sabe que as estrelas são anjos, então aqui é um demônio que caiu, tá?
Continuando. E abriu o poço do abismo. E a fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, por causa dos vulcões, tá bom? E como a fumaça do poço, e com a fumaça do poço escureceu o quê? O sol e o ar. Isso está lá em Zacarias, capítulo 14. Quando você assiste o Matrix, não cheguei a assistir não, mas é umas partes, pode ver que acontece um caos no mundo, né? O mundo fica todo acinzentado, né? Então, por causa disso, lembra quando ali na Argentina, acho que é na Argentina ou no Chile, quando aquele vulcão entra em erupção, escurece todo o céu. Você já viu já? Até fica proibido. Aí fica passando no Jornal Nacional uma semana passando. Fica 10, 12 dias, 15 dias sem sobrevoar avião ali, por causa das cinzas, que escurece o país inteiro. Tá vendo aí, ó? Continuando. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura. Isso mesmo, né? O verso 13, eu pulei. Escureceu todo o sol, né, e o ar. E a fumaça vieram... Não. E da fumaça vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem o escorpião da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Opa, que sinal de Deus é esse? Na testa. Marca isso aí, rapaz. Você precisa daquela aula lá do Tavi, que Abel, ou que Caim foi selado. Então o selo de Caim era um T, era um Tavi na testa, tá? Alguns, gente, eu já vi cada um, que eu já participei de vários seminários. Uns falavam que Caim tinha um selo, que Deus selou Caim, né? Para que todo mundo, uma marca em Caim, todo mundo que o visse não o matasse. Uns falavam que ele mancava igual Jacó. Ei, rapaz, saia mancando. Ei, cada um acredita que tem, mas... Na verdade, a marca é um Tavi. É um Tavi, é um T, que é uma cruz assim, ó. E quando você aceita Jesus, lá em Efésios capítulo 1, verso 23, se não me falha a memória, você é selado com o selo da promessa. Esse selo no mundo físico não é visível, mas no mundo espiritual, quando os demônios olham para você assim, pastor, no meio da tua testa, eles veem uma cruz. Entendeu? Vê um Tavi, uma cruz. Fala, isso aí pertence. É um Tavi. Tavi é uma cruz. Onde que está o texto do Tavi, Vaso? Está no verso de número 4. Não, mas o Tavi está lá na onde? Eu já ensinei você dessa aula, você me ajuda aí, filho. O pastor Thiago agora ficou querendo um texto. Você viu? Quando os demônios quando uma pessoa morre e é sepultada, um cristão, vai alguém fazer um trabalho lá, ele tem que pegar um osso, alguma coisa, chega numa sepultura, os demônios falam, esse não pode. Por quê? Aí tem o Tavi. Será que é daí que tem o sinal que os católicos fazem quando passam por provação espírita? O sinal da cruz? Final da cruz. É, então, porque os padres sabem muita coisa. Às vezes faz subir no altar, né? Ezequiel. Da cruz da nossa Senhora. É, então. É o Tavi. Ezequiel. Os padres, essas pessoas, eles têm um conhecimento aprofundadíssimo. Tem Mas devido à religião deles, não é permitido eles passar. é chamado celibato. Eles fazem um voto de celibato que muitas coisas tranca. Não pode. Eles não falam que E alguns até queriam sair de lá, mas não pode mais. esses padres aqui têm conhecimentos absurdos sobre aquilo. Porque eles foram os pré-fundadores lá do catolicismo, né? Foram os primeiros que se infiltrou em Roma ali para trazer. É, ué. Nós somos católicos também, você sabia disso ou não? Eles são católicos, apostólicos, marca isso aí, pastor Vinícius. Católico significa igreja em todo o mundo. Católico significa igreja universal. Católico significa igreja no mundo inteiro. Eles são católicos, apostólicos, romanos. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Tá bom? Romanos, cristão.
Eles são romanos, nós somos cristãos. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Não é protestante? Protestante. Não, nós usamos o protestante por causa do Martim. Cristãos eles também são. Católico, apostólico. Cristão. Ali por causa de Atos, quando foram chamados de cristão, sabe? Aí eles se submetem a Roma, nós se submetem a Cristo. Porque senão nós se submeteria às 98 teses de Martinho. Né? Então ele se submete às autoridades de Roma, certo? E nós nos submetemos às autoridades de Cristo. Ok? Onde nós estamos mesmo? Eu estou até perdido já, Vaso. Tá. Vocês querem saber dessa marca? Mas essa marca não é essa parte agora, Vaso. Essa é a parte de... Você já tem o texto, né? Ezequiel o quê? Ezequiel 9, verso 6. Ezequiel 9, verso 6. Tá? Ezequiel 9, verso 6. Depois o pastor Tiago e o pastor Kelvin, que tem as bíblias mais apuradas aqui, depois eles vão... Ela tem um TAV, um T. 9 o quê? 9, 6. 9, 6. Tá aí, pastor? Viu? Irmãos, por isso que eu falo para vocês, vale a pena estudar. Nós temos que estudar, Vaz. Nós temos que estudar. É esse Tave. Para ninguém o matar. Só que tem um cara lá que matou. Já até sei quem foi que matou ele. Mas não dá para falar para você agora, né? Você bebeu tudo do café. Se tiver sobrado café, eu ia te falar. Teve um cara que matou Caim. Caim foi morto. Vamos onde nós estamos agora mesmo? Isso você tem que juntar esse texto, tem que juntar Efésios, capítulo 1. Hã? Eu já nem sei mais o que eu estou falando mais já, gente. As letras me fazem delirar. Ah, tá. O abismo. Então você já viu lá o posto do abismo, né? Depois vocês leem Apocalipse, vocês vão ver. Deixa só por causa do horário. Deixa eu só explicar aqui para encerrar, gente, ó. Vamos achar agora o Hades. Aonde que está o Hades? Que Jesus pegou e levou para Nova Jerusalém. Não vai dar o horário, gente. Pastor Tiago, foi difícil para ele estudar, viu, pastor Tiago Cordeiro? O pastor Tiago foi difícil para estudar, hein? Pensei que ele não ia estudar, não. Ele só pensa em instalar calha e mais nada. Serralheiro. E agora? Pode ser sincero? O pastor Tiago ele já tem esse filtro já. Deus vai provar vocês na ciência. Onde vocês sentar, se vocês ouvir alguma coisa que vocês sabem, dentro de vocês vai acender uma luz de emergência. Tá errado. Você está ouvindo, tá errado. Mas fique inquieto a princípio. Entendeu? E vai embora, porque eu perdi muito lá atrás, que eu queria bater de frente com um monte de gente. Isso atrapalhou lá atrás. E as pessoas te julgam pelo passado, não é assim ou não? Então tem pessoa que olha para mim e fala, ixi, esse cara me deu muito problema lá atrás. Ele queria confrontar eu no que eu falava. Entendeu? Então eu errei. Às vezes até eu errei, pode ser que foi a permissão de Deus e imaturidade minha também, né? Para hoje eu aprender e falar para vocês, não sai discutindo com ninguém. Você vai perder, se você for discutir você vai perder. Uma você vai perder o amigo e vai perder a paciência. A própria Bíblia nos ensina isso. Exatamente. Eu não ficar... Então você vai ouvindo, você vai descobrindo coisa absurda, dentro de você só dá aquela risada. Eu sei que você está errado. Entendeu? Mas no momento certo você vai falar a palavra. No momento certo você vai preparar. Entendeu? Efésios, capítulo 4. Vamos achar agora o Hades. Ali. O Hades, ele é uma prisão, é um cativeiro. As pessoas eram presas aqui dentro. Tá? Lembra do Lázaro, o amigo de Jesus, que era cozinheiro? Lembra? Que tinha um restaurante ali em Betânia? E Jesus ia comer na casa dele direto? Lembra disso, não? Marta e Maria. Marta ficava lavando louça. Maria falou, o quê? Vou ficar aqui do lado de Jesus. Aí Marta questionou, falou, Jesus, olha, Maria não vem aqui me ajudar aqui na cozinha. Aí eu sei que o Lázaro está fazendo a recepção. Lembra disso aí, não? Então. Aí Lázaro saiu daqui pela ressurreição. Só que depois ele voltou de novo, tá? Porque ele morreu depois de novo, com certeza. Ok?
Por isso que Jesus é o primogênito dos mortos. Ele é o único que morreu e ressuscitou e não morreu mais. Senão Lázaro seria um dos primeiros. Não entendi. Não. Não, o nome seio de Abraão passa a existir depois que Abraão chega lá. Na realidade a gente fala seio de Abraão, mas em algumas Bíblias trata-se como esperança de Abraão. Só que antes de Abraão não era seio de Abraão. Esse foi apelidado de seio de Abraão, só que o lugar é chamado de paraíso. Inclusive Jesus ainda falou que era paraíso, e o primeiro a ir lá foi o Abel, chamado de paraíso. Sim, não. Não havia o nome. Tinha um lugar, mas não era chamado de ser de Abraão. Era o paraíso. Era o paraíso. Ser chamado porque ele era o pai da fé, certo? Sim. Entendeu? Aí leva-se o nome dele depois da morte dele. Tá? Tanto é que Jesus falou para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Alguns falam que o céu lá foi para o paraíso, não foi para o céu não, mas só que o ladrão foi para lá, porque depois Jesus foi para lá, depois de 3 dias que ele sai de lá, e aí os mortos também, alguns mortos ressuscitados, no dia da morte dele. Eu queria falar uma coisa absurda, só em cristologia que dá para falar isso. E tem uma turma que ressuscitou, de Adão ou de Abel até Moisés, quando Jesus morreu, no dia da morte dele, de Adão a Moisés, que é chamado de igreja dos primogênitos, na morte de Jesus todos eles ressuscitaram e ficaram na sepultura. Entendeu? Quando Jesus ressuscitou, ao 3º dia ele ressuscitou, os que estavam na sepultura aguardando Jesus sair, eles saíram e entraram na cidade. Foram vistos corpos de santos pela cidade. Você tem que falar, isso aí é uma coisa absurda. Porque uns criam no cordeiro que já tinha vindo, outros criam no cordeiro que viria. De Adão a Moisés, eles criam no cordeiro que já tinha vindo, que Deus tinha imolado lá no Éden para vestir Adão e Eva. De Moisés até João Batista ou até Zacarias, eles ofereciam sacrifício para um cordeiro, apontando para um cordeiro que viria. De Adão, pastor, a Moisés, eles ofereciam sacrifício num cordeiro que já vinha vindo. Quando Jesus veio pela primeira vez aqui na terra para nós, de Adão a Moisés, quando Jesus veio para eles era a segunda vinda. Isso é um absurdo, isso aí não dá nem para falar isso aqui. Isso já é nível de doutorado, eu vou falar isso aqui. Eu quero falar isso aí, vai depender da capacidade de vocês de ficar sentado aí. É um absurdo, tá? Então, para eles... Então lá na Nova Jerusalém hoje tem 2 grupos. Um grupo que está com corpo e um grupo que está sem corpo. Um grupo que já está com corpo físico. Um outro grupo que está nu, sem corpo. Eles vão ter que descer, né, achar o átomo do seu corpo e ressuscitar. Ok? Porque os corpos não existem mais. Só o átomo. E o átomo é a única molécula que não se desfaz. Isso aí qualquer coisa eu vou chamar o pastor Vinícius aqui para explicar isso para vocês direito. Falo para vocês que o negócio é muito... Vamos. Efésios 4. Vamos respeitar o horário, gente. Perdão. Me ajuda aí. Gálatas, Efésios 4, verso 8 em diante. Verso 8, Efésios 4, 8. Pelo que diz, subindo ao alto, olha só, subindo ao alto, lembra que Jesus falou assim, não me detenhas porque ainda não subi para o Pai, lá em João 20, 17. Então, subindo ao alto, ele levou cativo o quê? A palavra cativo é amar, cativar é amar. Então ele levou o cativo, o cativeiro. Então ele levou amando o cativeiro, ele levou lá para cima. E deu dons aos homens. Aí verso 9. Ora isto, um travessão aí, né? Ele subiu, outro travessão, que é senão que também antes ele tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha, quem foi que desceu às partes mais baixas da terra? Ele desceu nas partes mais baixas da terra, ele passou no lugar de tormento. Olha só, aí eu vou ter que ler Pedro para vocês, vai demorar. Ele passou no lugar de tormento, aí ele proclamou aqueles que haviam sido condenados ali,
passou no abismo, proclamou para os espíritos em prisão, ali no abismo. Aí ele passou no seio de Abraão, certo? E pegou todo mundo, e saiu na sepultura, pegou o corpo dele, apareceu para Maria, Maria foi tocar nele, ele falou, não me detenha porque ainda não subi para o Pai, vai para e diga para os meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Aí ele sobe, introduz todo mundo dentro da Nova Jerusalém, em Hebreus 12, 22, depois ele desce e aparece mais 40 dias para os discípulos, depois ele assunta ao céu. Pela ordem, então, era... Então, pela ordem, é o quê? Seio de Abraão, lugar de tormento e Hades. E o abismo. Abismo. O Hades é o nome do lugar inteiro. Seio de Abraão, O Hades é esse tormento lugar. e abismo. Isso. Aí, ó, seio de Primeiro, seio de Abraão. Seio de Abraão, isso. Do lado de cá, lugar tormento. E aqui, abismo. Mas, Eles passou pelo seio de Abraão, pelo lugar de tormento. não, Jesus na realidade ele passou aqui. Ele veio aqui no lugar de tormento. Proclamou para esses aqui que estavam em alma. Passou no abismo, proclamou para esses aqui, dizendo, eu sou o capitão dos exércitos, Senhor, que vocês não quiseram seguir. Seguiram ao luzeiro, ao Lúcifer. Depois ele passou no seio de Abraão e pegou os que estavam aqui e saiu na sepultura, certo? Pegou o corpo dele e subiu. Entendeu? Apareceu para Maria e depois subiu. Depois ele voltou de novo e apareceu mais 40 dias. Tá? Esses 40 dias aí tem um detalhe também, por que ele teve que aparecer 40 dias. É muita coisa, gente. Amém? Amém? Tem aí não? Qualquer coisa, pastor Vinícius tá aí para dar apoio para vocês. Né, pastor Thiago? Aí eu encerro. Quantos minutos deu? Já deu horário, né? Tá. Meus irmãos, então até a próxima aula, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Paz do Senhor Jesus.